Bom, agora vamos falar da parte de chamado análise imediata. Que a análise imediata, na verdade, consiste nos métodos de separação das misturas, certo? A análise imediata ela é dividida em duas partes. A primeira parte consiste nos métodos de separação das misturas heterogêneas e nos métodos de separação das misturas homogêneas. Qual a importância dos métodos de separação das misturas? Tem importância tanto na parte econômica e ecológica. Na questão ecológica, da preservação da natureza. Hoje, praticamente tudo que é produzido, né, pelo homem na indústria é reciclável. São pouquíssimas coisas que não são recicláveis. Até pouco tempo o isopor não era reciclável e hoje é reciclável. Certo, pessoal? Então, a partir da utilização dos métodos de separação das misturas, é possível a gente reciclar, né, praticamente tudo que nós produzimos e reaproveitar. O metal, o plástico, certo? Papel. Então, de modo geral, a gente pode reciclar. Sem falar que pode gerar até energia, né? Se a gente pegar em relação ao lixo orgânico, a produção de gás natural, que hoje no mundo é uma tendência muito grande. Por quê? Produção de energia alternativa, uma energia biodegradável. Os restos de alimentos que nós não utilizamos mais, que ficam nos aterros sanitários, naturalmente por decomposição, eles acabam liberando, né, e produzindo gás metano, que pode ser reutilizado, né, na produção de energia, como havia falado agora há pouco. Certo, pessoal? Então vamos agora mencionar aqui os métodos de separação. Dando continuidade, né, em relação aos métodos de separação das misturas, e como havia falado agora há pouco, que são divididos em dois blocos, análise imediata 1 e 2. A análise imediata 1 consiste nos métodos para separar misturas heterogêneas. Quais seriam esses métodos? Catação, peneiração, filtração, decantação, levigação, flotação, dissolução fracionada e imantação, ou separação magnética, como queiram chamar. Se nós observarmos, alguns desses métodos de separação fazem parte do nosso dia a dia, do nosso cotidiano, certo? A catação, quem nunca catou o feijão, né, para fazer no almoço, certo? É um método de separação. Você separa partículas sólidas de tamanhos variados com o uso das mãos, né? Na indústria existe, né, a catação na hora de separar, só que é um mecanismo lá, uma máquina que separa os frutos de tamanhos variados automaticamente, né? E nós temos a peneiração, muito utilizado na construção civil, a peneirar areia, separar a areia do cascalho, com o intuito de fazer com que utilize essa areia para fabricar na produção do cimento, do concreto, né? Na construção de paredes, região de paredes, prédios. Já a filtração, né? Na nossa casa a gente não tem que filtrar água, né? Sem falar que também a filtração, certo, pessoal? É um método também muito utilizado no tratamento de água, né? Na indústria é muito comum utilizar esse método. Decantação, certo? Decantar, como que era utilizado isso? Também no tratamento da água. A água deixada em repouso, né? E as partículas sólidas que estão em suspensão, por gravidade, pela força da gravidade, se sedimentam e acaba por se depositar no fundo do recipiente. Vou dar um exemplo de decantação: água e areia. Se você pegar e colocar no recipiente água e areia, você vai ver que a água ela vai ficar turva, porque parte da areia vai ficar em suspensão. Quando você deixa essa mistura em repouso em um certo tempo, o que vai acontecer? A areia, por gravidade, vai se depositando no fundo do recipiente e dessa forma acaba por se separar da água, né? Esse processo é chamado de decantação. Existe um processo dentro da decantação com o qual chamamos de funil de separação. Nesse caso, o funil de separação é um equipamento específico utilizado para separar misturas heterogêneas entre líquidos. Então tome muito cuidado. A decantação é um processo para separar misturas heterogêneas entre sólido e líquido. Já o funil de separação, funil de decantação, funil de bromo, como queiram chamar,
é um equipamento específico para separar misturas heterogêneas entre líquidos. O líquido mais denso fica embaixo e menos denso em cima. Nesse equipamento tem uma válvula que permite você retirar todo o líquido que é mais denso e dessa forma separar os dois líquidos. Levigação, muito utilizado, sabe aonde? Nos garimpos. Separação de sólidos através da diferença de densidade através da água corrente. Flotação significa o quê? Separar sólidos, onde utilizamos um líquido que seja immiscível a esses sólidos, de modo que o líquido tenha densidade intermediária a eles. Por exemplo, serragem, que chamamos pó de madeira, né? E areia. Como é que você vai separar o pó de madeira da areia? Fica complicado. Então, quando você coloca água, o que vai acontecer? Toda a serragem, todo o pó de madeira vai ficar em cima e a areia vai ficar o quê? Embaixo. Então, dessa forma, a gente pôde promover a separação desses dois sólidos, chamamos de flotação. A dissolução fracionada é a mistura entre sólidos em que um deles seja solúvel em água. Exemplo, água e areia. Perdão, sal e areia, desculpem. Sal e areia, como é que a gente separa? Adiciona-se água. O que vai acontecer? O sal ele vai se solubilizar, vai dissociar-se na água. E dessa forma separamos, né, o sal da areia. Depois, para recuperar esse sal, é simples. Só deixar em repouso, né, a água vai se evaporando e dessa forma você reobtém o sal por recristalização. Certo, pessoal? E por fim, imantação, separação magnética. Você separa a mistura entre sólidos em que um deles seja atraído por um ímã. Certo, pessoal? Exemplo, limada de ferro e areia. Como é que você vai separar? Aproxima-se o ímã e dessa forma você atrai todas as partículas sólidas. E assim ocorre a separação. Agora, análise imediata 2, que são os métodos de separação de misturas homogêneas. Que nós temos a destilação simples e a destilação fracionada, certo? A destilação simples consiste em separar uma mistura homogênea entre sólido e líquido, certo? Através da diferença de temperatura de ebulição. Por exemplo, se eu tenho uma mistura entre água e sal, como é que eu vou separar? Eu vou usar alguns equipamentos de laboratório, né? Nós iremos usar o tripé, né? A manta de ferro, de amianto, certo? Um aquecedor, que é chamado funil de Buchner, o condensador, né? Um suporte universal, certo? E um copo Becker. Quando você submete essa mistura em aquecimento, o que vai acontecer? Quem vai evaporar primeiro? Quem está no estado líquido. É a água. O sal não está no estado líquido. O sal está dissociado. As partículas do sal está dissociado no meio. Então, quem está ainda no estado líquido é a água. Então, o que acontece? Ao aquecer essa mistura, a água se evapora, passa pelo sistema no qual chamamos de condensador, que tem o papel de fazer com que essa água que está no estado de vapor retorne ao estado líquido. E dessa forma, promove a separação, né, dessas misturas. Já na destilação fracionada, já é um processo um pouco mais complexo. Por quê? É uma mistura homogênea entre líquidos. Nesse caso, a gente tem que ter o devido cuidado em relação à temperatura. Porque dependendo do nível de temperatura, a gente vai obter um determinado produto. Um exemplo, na produção de álcool, a partir, né, da cana-de-açúcar. Como é que faz essa produção do álcool a partir da cana-de-açúcar? A cana-de-açúcar é moída, né? Tem aquele caldo, o caldo de cana, ele é colocado em um recipiente, onde introduz nele, né, uma bactéria para acelerar o processo de decomposição da cana-de-açúcar. A cana-de-açúcar, o açúcar da cana, ao sofrer decomposição, começa a produzir álcool. E aí, para a gente separar, porque consiste em uma mistura entre líquidos, coloca a mistura para sofrer aquecimento, só que vai ser numa margem de temperatura. E qual é a margem de temperatura, digamos, para a gente obter o álcool combustível? Entre 85 a 87,5 graus Celsius, aproximadamente. Então, nessa faixa de temperatura que a gente obtém o álcool combustível.
Então, quer dizer, é um processo mais delicado. Então, nesse caso, na destilação fracionada, necessitamos da presença da temperatura, diferente da destilação simples. Então, repetindo, a destilação simples é um método para separar a mistura homogênea entre sólido e líquido. Já na destilação fracionada, é um método para separar uma mistura homogênea entre líquidos. E a diferença entre simples e fracionada, além desse fato da simples ter um sólido e um líquido e na fracionada líquidos, o uso do termômetro, ok?